estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, querido irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos. É uma alegria nesta manhã de sábado, manhã um pouco com frio, um pouquinho com aquela vontade de continuar na cama, de continuar resguardado um pouquinho no sofá. Hoje nós somos convidados também a olharmos e vivermos um pouco da palavra de Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, seja e esteja com teu coração preparado para ouvir, meditar e participar desta Eucaristia. Quero acolher a todos de modo particular. Também quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, coloque aí nos comentários o seu pedido de oração, a sua intenção para a Santa Missa, o desejo que teu coração aqui apresenta para colocarmos diante deste altar, pedindo a graça de Deus de conversão, de cura, de libertação. Hoje é sábado e todos os sábados a igreja recorda a bem-aventurada Virgem Maria. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, Rainha do Céu, para que ela venha nos ajudar, interceder por nós também nesta Eucaristia. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, vamos reconhecer nossas culpas, vamos reconhecer nossas fraquezas e pedir perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria
aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, inspirai em nossos corações a prática das boas obras, para que, buscando sempre o que é melhor, vivamos constantemente o mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs, momento de ouvirmos a liturgia da palavra, momento de ouvirmos a palavra do Senhor para este sábado, sexta semana do tempo da Páscoa. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões de Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-se consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 46. Vamos meditar com alegria. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Todos os povos do universo batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Os chefes das nações se reuniram com o povo de Deus Santo de Abraão, pois só Deus realmente é o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Fiquemos em pé, amados irmãos e irmãs, vamos com alegria, com temor a Deus, cantar, aclamando o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Podemos nos sentar, estimados irmãos e irmãs. Vamos meditar a palavra de Deus nesta manhã. Vamos pedir que a luz do Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, para bem acolhermos esta palavra, para que essa palavra possa dar frutos em nosso coração. Estamos no capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos. Para nós não perdermos de vista, Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas, evangelista, e narra nesse livro os primeiros passos, as primeiras instruções, os primeiros momentos dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Nós reconhecemos a figura do apóstolo São Paulo, e algum tempo atrás, durante esse tempo pascal, nós vimos que Paulo ainda era chamado, conhecido como Saulo, esteve como testemunha no martírio de Estevão, a caminho de Damasco, teve uma visão com nosso Senhor Jesus Cristo, conheceu Barnabé, se tornou apóstolo, e agora nós estamos vendo Paulo indo de cidade em cidade, de lugar em lugar, anunciando a palavra. Paulo, que tinha ficado um tempo em Antioquia, agora ele mais uma vez parte de Antioquia e passa ainda entre duas regiões, regiões da Galácia e regiões da Frígia. A região da Galácia, irmãos e irmãs, vocês vão poder ver, ou melhor, ler, perceber a história de Paulo na Galácia ou com os Gálatas. É a carta onde ele escreve aos Gálatas, em toda aquela região da Galácia e da Frígia. E agora Paulo recorda-se, imagina-se e se vê na região de Éfeso, quando um homem chamado Apolo, natural de Alexandria, chega a Éfeso. Interessante, queridos irmãos e irmãs, esse primeiro olhar geográfico. A palavra de Deus sendo propagada, a palavra de Deus sendo levada por todas as regiões, levada pelos irmãos e irmãs a todos os povos. E vimos que em Éfeso chega alguém de Alexandria, conhecedor da palavra de Deus, porque em Alexandria ele teria ouvido a palavra. Em Alexandria Deus tinha movido o coração deste homem, Apolo, e este homem foi posto a Éfeso para também anunciar o Evangelho. E lembremos, queridos irmãos e irmãs, que Priscila e Áquila estavam nessa região também para ensinar aqueles que estavam na sinagoga. Essa região é uma região marcada pelos judeus. E converter um judeu ao cristianismo sempre foi tarefa muito difícil, mas sempre foi uma das principais tarefas do cristianismo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, e esse ide começava pelas regiões onde estavam sendo tomadas o judaísmo,
onde os judeus estavam ali de modo operantes naquela região. Paulo sempre foi um apóstolo dos gentios. Paulo sempre foi aquele apóstolo que convertia corações judeus, mas corações pagãos. E aqui nós vemos Apolo que toma a iniciativa de anunciar o evangelho. Apolo que toma a audácia de na sinagoga falar de Jesus Cristo, e não somente falar de Jesus Cristo, mas falar quem é Jesus Cristo. Ora, irmãos, eu sempre tenho dito e digo com muita simplicidade no nosso coração que o verdadeiro discípulo, ele não fala de Jesus Cristo. Ele não anuncia sobre Jesus Cristo aquilo que disseram sobre Jesus Cristo, mas o verdadeiro discípulo fala quem é Jesus. Ou seja, irmãos e irmãs, nós não somos anunciadores de Jesus Cristo porque nós ouvimos alguém nos dizer sobre Jesus Cristo. Foi-se o tempo que a religião, que o catolicismo deveria ter sido propagado, isso ficou entre apenas aquela tradição inicial dos tempos dos primeiros séculos, onde os discípulos nos falavam a respeito de Jesus. E esses discípulos fizeram outros discípulos que falaram aquilo que os primeiros discípulos diziam. Já não é mais assim que a evangelização acontece. Aquele que fala de Jesus porque alguém nos disse sobre Jesus, desculpa a expressão, mas quem diz isso faz fofoca de Jesus. O que quer fazer fofoca? Aquele, me disseram. Todas as frases que você ouvir alguém dizer, olha, disseram que aconteceu, a gente não tem que dar muito valor, não. Olha, disseram. As coisas quando começam, disseram, tão duvidosas. Por isso que os apóstolos não estavam falando, olha, disseram que lá na região X tinha Jesus. Não. Eles estavam dizendo da sua experiência com Jesus Cristo. Portanto, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que narra quem é Jesus Cristo pela sua experiência, pela sua vivência. Senão, irmãos e irmãs, esse mal da fofoca chega inclusive na religião. Eu vou dizer aquilo que eu ouvi falar sobre Jesus. Eu vou dizer aquilo que eu ouvi falar sobre os santos. Não, irmãos. Diga aquilo que você tem de experiência com Jesus. Por isso, Apolo, Átila, Priscila, eles tiveram uma audácia ímpar. Áquila, Priscila e Apolo anunciaram na sinagoga com eloquência, com vontade, com convicção, porque essa convicção parte da experiência com Jesus Cristo. Essa convicção parte da experiência com o Senhor Jesus. E hoje você, meu irmão, minha irmã, é chamado a anunciar Jesus com essa convicção. Hoje nós somos chamados a levantar a nossa voz em meio ao tempo, em meio à história, para dizer realmente quem Jesus é. O versículo 28 terminava dizendo, com efeito, Apolo, refutava vigorosamente os judeus em público. Ele falava de Jesus Cristo em público aos judeus, porque tinha essa experiência com Jesus Cristo, demonstrando através da Escritura que Jesus é o Messias. É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, um olhar estratégico a respeito sobre como evangelizar os judeus. Quem os judeus esperam? O Messias. E quem é o Messias? Jesus Cristo. O que Apolo, Áquila e Priscila estão nos ensinando na primeira leitura? Que a estratégia é mostrar quem é o Messias para os judeus.
Por isso que com eloquência, com retidão, com veemência, com vigor, eles anunciaram o Evangelho. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, a respeito do Evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 16, segundo o evangelista São João, e mais uma vez São João, mestre em nos dizer a sua teologia, em fazer essa analogia com a Trindade. Primeiro ele diz a partir de nosso Senhor Jesus Cristo: olha, se alguém pedir alguma coisa ao Pai, pedi em meu nome. Interessante que a relação que o evangelista São João coloca do Pai e do Filho, como que se eles tivessem a mesma autoridade. E vamos pensar, irmãos, numa família normal, numa família humana, o pai tem autoridade sobre o filho. E nunca, jamais o filho vai dizer: olha, se você quiser alguma coisa do meu pai aí, você tem que falar primeiro comigo, viu? Pede para mim que eu resolvo. Pede para mim. E não pede para o meu pai, porque ele não manda, quem manda sou eu. A relação dentro da Trindade é uma relação muito particular. Porque ao olhar humano, nós somos marcados por este medo chamado hierarquia. E infelizmente isso tem cegado o nosso coração, que impede, ao ponto de impedir que nós vejamos a Trindade como ela é. Jesus não está falando, o Filho não está falando que ele é superior ao Pai. Jesus não está falando que ele tem mais autoridade que o Pai. Jesus está falando que a sua essência, que a sua natureza é a mesma do Pai. Aquilo que anos depois, 300 e tantos anos depois, no concílio de Nicéia e Constantinopla, nós vamos ouvir a igreja dizendo: consubstancial ao Pai. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Se usar do meu nome ao Pai, Ele dá. Um outro momento, Jesus disse o seguinte: eu parti do Pai, vim a este mundo, e agora mais uma vez eu parto deste mundo e vou para o Pai. Esse ir para o Pai, amados irmãos e irmãs, a gente pode imaginar, humanamente falando, que houve uma separação. Ele estava no Pai, ele separou do Pai para estar no mundo, e agora ele se separa do mundo para estar no Pai. Essa é a primeira lógica humana que a gente pode imaginar. É a primeira forma que a gente pode imaginar do que aconteceu. Ora, ele estava no Pai, e se ele estava no Pai, ele vem ao mundo, ele se separa do Pai. Mas se ele está no mundo e tem que voltar ao Pai, então ele se separa do mundo para voltar ao Pai. Mas não é assim. A palavra de Deus nos ensina, a igreja nos ensina que o Espírito Santo é quem une, é quem congrega. E a Trindade, ela é perfeita, irmãos e irmãs, porque aonde está um, está os três. Aonde um é adorado, os três são adorados. Há um texto do século V, se não me engano, chamado Quincunque, que diz exatamente isso. Aonde um está, o outro também está. E diz a minha professora lá de Teologia da Trindade, alguns anos atrás, irmã Maria Freire, que essa dinâmica entre Pai, Filho e Espírito é chamado de ação pericorética. É a pericorese que acontece, essa dinâmica de os três estarem, diz irmã Maria Freire, nessa valsa dançante, nos mostrando exatamente que há uma ligação, há uma mesma essência, há uma mesma natureza, há um único Deus, embora três pessoas. João está nos dando aqui características muito importantes para a teologia da Trindade.
Não há ruptura, não há separação do Pai e do Filho para vir ao mundo, não há abandono, há ligação plena no Espírito, porque essa ação, a ação de ir ao mundo, a ação de voltar ao Pai, ela é mediada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o dinamismo da Trindade. O Espírito Santo é quem dá vida. O Espírito Santo é quem dá movimento. Mas algo, queridos irmãos e irmãs, nos ensina muito particularmente. No dia que Jesus voltar, ou no dia que nós estivermos face a face com Deus, nós seremos ligados nele, neste amor. Aquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte do Pai. Haverá um dia, e essa promessa é feita por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos estar envolvidos neste amor, envolvidos nesta dinâmica, que já não pediremos, filho, peça isso ao Pai, mas que estaremos numa comunhão plena, onde veremos e estaremos face da Trindade. O Espírito Santo de Deus, luz do alto, dinamismo para o nosso coração. Em primeiro lugar, nos dê coragem de Apolo, de Áquila e de Priscila, de ser anunciadores do Evangelho com veemência a partir da nossa experiência com Deus. E dê também coragem, o discernimento de vermos a Trindade sendo adorada e sendo exaltada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste momento, irmãos e irmãs, vamos colocar sobre o altar do Senhor as nossas ofertas, vamos colocar sobre o altar do Senhor os nossos dons, pedindo que o Senhor receba com alegria os dons da nossa pequeneza, os dons da nossa miséria, mas os dons do nosso coração. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar esses dons e, aceitando esse sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, e transbordando de alegria pascal, nós nos unimos à multidão de todos os santos, dizendo a uma só voz:
Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãos e irmãs, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo Pedro, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vamos apresentar diante do altar do Senhor todos os falecidos, de modo particular essas 20.000 vítimas da Covid-19 no Brasil. Vamos apresentar ao Senhor os mortos desta pandemia do mundo todo, aquelas vítimas que não são contadas, que não são numeradas, que não entraram para as estatísticas, os falecidos sem registro. Vamos pedir ao Senhor misericórdia pelos falecidos que estavam abandonados, pelas vítimas que estavam nas ruas, pelos que foram enterrados indignamente, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, entre eles Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos, irmãos e irmãs, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede, irmãos, como nosso Deus é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão espiritual, eu convido você neste momento a se ajoelhar onde você estiver, a fazer a sua comunhão espiritual, apresentar ao Senhor o desejo de você poder participar dessa Eucaristia. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
tendo participado do sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, nós o suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, quero agradecer a todos vocês pela presença aqui, quero agradecer vocês que rezam conosco, agradecer vocês que estão perseverando nesses momentos de Eucaristia. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Nós seguiremos as nossas programações ao longo desse sábado e lembrando a todos que amanhã, domingo, dia do Senhor, ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu, nós temos duas celebrações. Celebramos às 10 horas da manhã, celebraremos na Igreja Matriz Cristo Rei. Você poderá nos acompanhar pelas nossas redes sociais e rezaremos também na paróquia Matriz, na Igreja Matriz Cristo Rei, também às 19h30. Então nós temos duas missas, às 10 da manhã e 19h30. Você pode participar das duas, como escolher uma ou outra também para participar. Hoje é o segundo dia da novena de Pentecostes, então eu gostaria que você se esforçasse para fazer a sua novena. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Rainha do Céu, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom sábado, um bom final de semana. Nos vemos nos nossos momentos de oração. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai.